Bom, nós temos a possibilidade aí de participação, alguns estão aqui pela primeira vez, né? Nós já fizemos outro evento, o CONAX, por exemplo, o Congresso Nacional de Xadrez Online, foi realizado nesta sala mesmo, né? Nesta plataforma de curso, o pessoal já está habituado. Mas tem um chatzinho aí onde vocês podem fazer contato. A gente não deixa o microfone aberto, né? Porque muitas pessoas online, e aí ficaria difícil para a gente manter alguma conversa caso alguém quisesse fazer pergunta verbalmente. Então, a sugestão é que quando vocês quiserem fazer participação, é só entrar no chat e eu vejo que vocês estão digitando aí, ok? Lembrando que já no final da palestra, os 10 minutos, né, pós-palestra, a gente já deixou reservado para perguntas. Mas se alguém quiser fazer alguma intervenção, eu já vou olhando aqui, ok? Luiz diz que está sem áudio. Mais alguém sem áudio? Já temos bastante participação aqui, né? Adalberto, o Carlos, o Ayrton, Luiz está dizendo que está sem áudio, Adalberto perfeito, som ok. Bom, Luiz, é alguma coisa na sua máquina então, né? Porque se os outros participantes estão conseguindo me ouvir, tem alguma configuração aí no seu computador. Olha o volume de som, se está ok, né? Se for notebook, é só pelo volume. Se for um PC, tem que olhar as caixinhas, se está ligado, ok? Ah, ok, Jefferson. Boa explicação aí. Podem ter outros equipamentos ligados, né? E isso pode gerar alguma interferência. Legal. Bom, hoje, então, o nosso tema é xadrez para instrutor. Lembrando que o xadrez para instrutor é aquele ligado ao xadrez educacional, né? O xadrez escolar. Esse meio, eu tenho, digamos assim, muita bagagem nele, porque é um meio que eu faço muitas coisas em xadrez. O pessoal que me conhece sabe que eu atuo há muito tempo em vários segmentos. Mas aquele que eu mais me firmei, que eu mais me fortaleci, foi exatamente o xadrez escolar. Eu só no ambiente de escolas, trabalhando exclusivamente com xadrez em escola pública, escola particular, seja em cursos obrigatórios ou cursos opcionais, só nesse meio eu vivi 17 anos. E isso trabalhando em 6 cidades, interior de Minas, interior de São Paulo. Mais a minha cidade aqui em São Sebastião do Paraíso. Mas esse xadrez para instrutor pode ser um instrutor também particular, pode ser um instrutor de clube, mas aquele que faz a base do xadrez, aquele que leva aquela sementinha ali, né, para despertar o aluno o interesse pelo xadrez. Então, é esse o público que nós vamos trabalhar hoje. Pessoal, vocês acham que está dando muito eco aí? O Thiago está dizendo que tem problema de eco. Está muito forte o eco. É porque a gente está em uma empresa, Thiago, com xadrez sem eco, né? Então varia muito, talvez, o local até que você esteja, né? Porque o clube de xadrez, ele é uma empresa, então, assim, tem poucos móveis, né? Só salas mesmo, né, para cada funcionário. E agora parece que está ok, né? Os outros, talvez o ambiente que você está, ambientes menores e com móveis, ajuda a não ter eco. Pode ser meu voz que está chegando aí, né? E batendo pelas paredes e produzindo eco. Ok? Bom, seguindo então com o raciocínio, o xadrez então que nós vamos trabalhar hoje é esse xadrez sementinha. É esse xadrez para dar iniciação no xadrez. E não só o xadrez da escola, pode ser em outros ambientes, pode ser até online. Eu mesmo tenho muitos alunos online para iniciação. Eu tenho aulas para instrutores online, ou seja, pessoas, né, que trabalham exatamente com xadrez pedagógico. Inclusive até o xadrez como
ferramenta mesmo, assim, direta para desenvolvimento escolar nas outras matérias. Ou seja, o xadrez escolar não é um xadrez competitivo, que nós vamos trabalhar amanhã. Ele pode ter até um pouquinho de competitivo. A gente tem jogos escolares aí municipais, tem jogos escolares estaduais, nacionais, né? Então, em Minas, por exemplo, a gente tem os jogos escolares de Minas Gerais. Então, é feito todo um trabalho nas escolas a fim de buscar pessoas, né, que se interessem pelo xadrez para poder ser desenvolvido ali e jogar. Aqui são 4 fases. Tem a municipal, você tem a micro-regional, regional e estadual. Aí depois já são as Olimpíadas Escolares, né, os antigos GEBs, os Jogos Escolares Brasileiros hoje. Bom, então é o seguinte, essa iniciação ela tem que ser muito bem feita, né? Porque a gente está fisgando o aluno, a gente ainda está buscando pessoas para poder apaixonar pelo xadrez, gostar de xadrez. Então, se a gente levar aquele xadrez maçante, aquele xadrez muito técnico, logo, logo o nosso aluninho se desinteressa, mesmo em aulas obrigatórias. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo com aulas obrigatórias com nota mesmo, um diário. E aí você tem que fazer uma aula muito bacana, né? Porque a sala toda trabalhando. Quando você trabalha profissional, às vezes você tem uma sala de 40 crianças, mas você tem 10 lá, 15, que se interessaram pelo xadrez. É um trabalho até mais fácil de realizar, porque você tem um público que já tem afinidade com a área, né? Ele está indo ali para ter exclusivamente xadrez, e não indo para a escola para ter várias atividades, entre elas o xadrez. Ele não fez a opção pelo xadrez, já é da grade. Então, exige, talvez, um trabalho assim, muito mais direcionado para a parte lúdica, né? Tem que fazer um trabalho de planejamento muito maior. Então, é exatamente isso que nós vamos ver. Eu vou colocar um pouquinho para cima aqui a nossa apostila. Isso aqui é um curso, né, que eu já faço há bastante tempo, ele é de 20 aulas. Então, eu vou tentar, 20 horas de aulas, então, eu vou tentar enxugar, né, fazer um resumo para vocês daquilo que seria esse curso para 1 hora. Então, os tópicos desse curso são por que o xadrez nas escolas, conceito de xadrez, a origem da modalidade, as regras elementares, notação das partidas, noções de estratégia e tática, conhecimento sobre a abertura, meio jogo final. Isso que eu estou lendo aqui está na tela, né? Vocês estão conseguindo ver? Eu estou compartilhando a tela. Agora eu não sei se o tamanho está bom para vocês. Vocês estão conseguindo ver bem? Sim, né? Beleza, Simone. Simone presente aí. Simone, esse trabalho que você faz é exatamente o foco da nossa palestra de hoje, né? Simone realiza um trabalho muito bonito mesmo com xadrez em Juiz de Fora, exatamente esse xadrez aí, sementinha, nesse xadrez na escola, fazendo às vezes até a transição, né, do xadrez escolar para o competitivo, né? Porque ela leva crianças também, alunos, né, pupilos dela aí para poder jogar os torneios. Inclusive, o xadrez escolar em Juiz de Fora é muito forte, né? Tem a Liga X que promove vários eventos, inclusive ano passado promoveu até um mundial escolar, né? Para promover um mundial escolar tem que ter uma estrutura muito boa. Legal, então os temas são esses, ó. Conhecimento sobre abertura, meio jogo final, interdisciplinaridade, está errado aqui, interdisciplinaridade, está faltando algo. Com a matemática, a psicologia e sua relação com o xadrez, as inteligências múltiplas do xadrez, inteligência emocional relacionada ao xadrez, xadrez construtivismo, xadrez como elemento socializador, informática aplicada ao xadrez, didática, motivação do aluno, atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, bibliografia recomendada e informações sobre o autor. Bom, isso aqui é um e-book, né, que nós comercializamos pela loja até, né? É um material que, infelizmente, vocês não vão receber, vocês vão receber só o vídeo. Né? Então, esse e-book a gente comercializa pela empresa como se fosse um livro. Né? Eu vou trazer tópicos desse material para vocês hoje. Bom, por que xadrez nas escolas? A primeira coisa é que, quando a gente vai conversar com um pai de aluno, nós vamos conversar com um pedagogo de escola, um dono de uma escola, eu muitas vezes, né, tive que chegar em escola e convencer o dono da escola, o diretor da escola, para poder fazer o quê? Para poder levar o xadrez até a escola. Então, hoje já é muito mais fácil. Eu comecei com o xadrez escolar em 94, né? A minha primeira
palestra em escola, achei que ia ser muito simples, né? Porque teve uma aula inaugural, claro, certo, eu vou falar lá com 10, 15 alunos, e aí foi terrível, porque a professora de Educação Física, Maria José, juntou duas salas, eram 40 na escola pública, 40 alunos de uma sala, mas 40 de outra sala, 80 alunos. Foi a primeira vez que eu falei para um público assim de xadrez escolar. Já trabalhava com xadrez desde 92 e tinha começado o xadrez mesmo, né, estudar xadrez em 89. Mas só em 94, né, 5 anos depois, que eu fui para a escola mesmo, né? Trabalhava em um clube desde 92, com a iniciação ao xadrez, mas voltado mais para um pouco competitivo, né? Nesse clube eu trabalhei 17 anos também, no Grande Tênis Clube. Então, nessa palestra, digamos assim, eu fui convencer, né, o corpo escolar ali de que o xadrez era algo legal, né, que o xadrez poderia ser um instrumento muito bom para a escola. Mas isso a gente está em 94, 21 anos depois, você liga a Globo, por exemplo, dias atrás aí no programa Encontro, da Fátima Bernardes, teve cerca de 15 minutos de xadrez, né? Falando muito bem, né? E assim, hoje é muito mais fácil você chegar com o xadrez na escola. Inclusive, se a gente for olhar o profissional que trabalha com xadrez, os nossos profissionais de xadrez, praticamente, digamos assim, 90% trabalham com xadrez escolar. Né? Muitos profissionais de educação física, muitos ligados assim, a licenciaturas, né? Muitos pedagogos. Eu, por exemplo, tenho pedagogia, né, como área de formação e tenho, né, pós em EAD, tecnologias e educação à distância, e na parte de educação física, né, porque para trabalhar com o competitivo eu preciso ter o CREF, eu sou provisionado, né, então eu tenho o CREF como um técnico esportivo. O CREF pede para a gente falar profissional de educação física, e dentro do profissional de educação física você tem, né, ali o provisionado e você tem o graduado, então eu sou um provisionado. Então, assim, dentro da escola, você tem vários profissionais que trabalham com xadrez. Então, dentro desse aspecto, nós vamos ver, né, quem que é o profissional mais diretamente ligado aí ao xadrez escolar, né, quem que pode realizar esse trabalho, pelo menos perante a lei, né, o que é a realidade hoje. Bom, por que xadrez na escola? Então, o xadrez na escola, ele surge como o quê? Como uma ferramenta de suporte pedagógico às outras matérias, não tendo finalidade primeira, finalidade primária de quê? De formar o jogador. Para vocês terem ideia, quando eu comecei xadrez, como eu comecei xadrez vindo de jogador e não professor, né? Porque às vezes a pessoa forma lá educação física, faz uma pedagogia, uma outra licenciatura, vai lecionar na escola ali, aquela área dele, e de repente surge a possibilidade de dar aula de xadrez. E aí ele vai se aprofundar. Muitos cursos de instrutor, por exemplo, que eu faço, são para professores, ou seja, professores de outras áreas que vão se especializar em xadrez. Mas o meu caminho foi o contrário. Eu, de jogador, passei a professor, né, sem formação acadêmica inicialmente. E eu queria ver todos os meus aluninhos bons de xadrez, todos jogando torneios, porque era a minha visão de xadrez, a minha visão era de jogador. Então, a primeira coisa que eu acho que os primeiros anos que eu comecei a dar aula, eu trabalhava de forma bastante equivocada, é não querer tirar campeão da sala de aula. Dá para fazer isso? Dá, mas num outro ambiente. Então, aqueles alunos que se destacam, a gente pode reservar um horário no outro dia, juntar uma turminha ali mais interessada de várias salas, e aí você trabalhar o competitivo, porque senão você perde o foco do seu trabalho. A ideia inicial é buscar ferramentas ali, né? Buscar atividades que deem suporte às outras modalidades. Por exemplo, uma aula de matemática, né, por causa do raciocínio lógico, questões como paciência, atenção, né, memória, são todas coisas que podem ser ativadas, podem ser desenvolvidas, são habilidades que podem ser melhoradas com o estudo e a prática do xadrez. Ok? Então, o xadrez está na escola para isso. Dentro dessa apostila, nós trabalhamos esse aspecto.
E aqui tem uma pergunta do Ayrton, que ele fala sobre uma questão, Gerson. Em suas escolas, o xadrez é uma disciplina obrigatória, com reprovação e tudo mais? Não, é assim, ó, hoje eu só trabalho com xadrez online, lido também com xadrez escolar, dando cursos, né, viajando, dando cursos. Ano passado, por exemplo, eu viajei bastante no estado de Minas Gerais, porque a gente estava treinando o pessoal das superintendências. Então, pegava, por exemplo, uma superintendência de ensino com 100 professores. E ali você treinava ex-professores, capacitava ex-professores para trabalhar na escola. Então eu lido com xadrez escolar hoje, né, tem alunos que são estudantes e tal, tem professores também para curso de instrutor, mas não diretamente na escola. Mas o período que eu trabalhei em escola, antes de 2009, que eu tenho trabalhado basicamente online, assim, ó, havia escolas com matéria obrigatória, ou seja, o xadrez na grade, uma vez por semana, e isso geralmente você faz com o Fundamental 1, né? Do primeiro ao quinto ano. Fundamental 2 do sexto ao nono ano é mais difícil você fazer ensino médio, porque já aumenta muito a carga de disciplinas deles, né? Então, hoje a gente, na escola, é muito preparado para o vestibular. Então, você tem muita coisa acontecendo aí em termos de conteúdo a partir do Fundamental 2. Então, na maioria que eu trabalhei, na grade, é Fundamental 1 e Fundamental 2 ensino médio, até locais que havia também curso superior, as pessoas iam fazer aula de xadrez, mas de forma opcional. Então, é o seguinte, a ideia de você fazer o xadrez na grade é como, por exemplo, a aula de teatro. Em Bebedouro eu dei aula de xadrez, 7 anos, Colégio Soares, havia aula de xadrez e havia aula de teatro também. E outras tantas aulas, e tudo com nota, tudo com presença. Mas aí a gente faz mais participação, né? Então, eu por exemplo, adotava a aula assim, como o aluno muito bom era 10, o aluno médio ali 9, e o aluno né, com um desempenho um pouquinho abaixo, 8. Eu nunca dei nota menor que 8, né? Porque, assim, você já tem a matemática, você já tem o português, você já tem tantas modalidades, né? Tantas disciplinas que te... assim, que você tem que esforçar o dia a dia para nota. Então, o xadrez na grade, eu trabalhava mais assim, como o diário, presença, fazia anotações daquilo que ocorria em sala de aula, tinha toda uma programação. Aqueles que quiserem depois podem mandar um e-mail, tá? E nesse período que eu trabalhei, que era o Fundamental 1, era ainda de 4 anos, nós tínhamos que fazer todo um planejamento. Então, eu tinha, por exemplo, aula 32 do ano 2, aula 32 do ano 4, aula 25 do ano 1. Você tinha toda uma sequência. Então, todas as aulas a gente tinha que enviar para a Superintendência de Ensino planejamento anual, daquilo que você ia fazer no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então, eu tenho a programação que eu trabalhei, que eu fiz para o Colégio Objetivo, né, que é uma escola particular de Passos, onde tem toda a programação para 4 anos. Então, isso é importante porque senão você repete conteúdo, você deixa conteúdo de fora, então você pensa 4 anos, como que você vai fazer isso. Deu muito trabalho, mas isso foi legal, depois em vários cursos, né, eram dificuldades que o pessoal tinha, e aí eu simplesmente já tinha esse material pronto, né? Então, Ayrton, concluindo, né, você tem as duas possibilidades, mas não para reprovação, e sim para deixar algo mais sério, né? Porque você reprovar um aluno em xadrez, difícil, né? Geralmente, quando o aluno tinha alguma dificuldade ali, você fazia uma aula de reforço, algo assim, né? E também fazia aula bastante variada que depois em didática eu vou mostrar para vocês. Raramente eu tive problema com alunos assim que não gostavam do curso ou que não se interessavam. Tem o ranking que a gente fazia também, que era uma festa, o pessoal adorava. Então, a aula de xadrez era, assim, era como se fosse um recreio para eles. Né? Todos os locais que eu trabalhei, assim, o xadrez foi muito bem aceito. Então, nós já temos a Simone aí, né, fazendo... legal.
Já tem um texto dela aí, né? Tem o Ayrton também. Ah, tá. Ok. Eu acho que tem que fazer aulas bem dinâmicas. Eu tentava fazer aulas bem dinâmicas, variadas, com computador, com audiovisual, com ranking, com torneio. Mesclava muita coisa. Fazia jogos lúdicos, depois a gente vai ver, né? Este ano estou com experiências distintas. Xadrez como disciplina curricular para turmas de aceleração, né, adolescentes, defasagem, ok? E 3 turmas de extracurricular, né? Contraturno, isso. Está sendo um desafio muito grande, pois no primeiro caso são alunos do Fundamental 2 com autoestima muito baixa, exatamente isso. O Thiago também faz pergunta aqui, qual é o número ideal de alunos para cada classe? Olha, gente, eu gosto muito do número 10. Eu trabalhei muito bem com turmas de 10 alunos. São turmas que dá para você fazer toda uma interação, né? Não são turmas muito grandes. E turmas muito grandes você tem a dificuldade disciplinar. Mas já trabalhei com 40 alunos, trabalhei com turmas no extra curricular, ia para centros de treinamento, por exemplo, que tinha lá o futebol, natação, vôlei, o pessoal passava no xadrez também. Cheguei a trabalhar com 100 alunos de uma só vez, né? Tinha que ter lá 50 em Barretos, por exemplo, no centro de treinamento do Colégio Soares de Oliveira, havia muita gente. Então, é muito variado. O colégio objetivo, geralmente 10 alunos, mas é raro você conseguir trabalhar com esse número, geralmente você trabalha com números maiores. Simone, eu tenho trabalhado bastante em parceria com o SESC de Minas, em um projeto que chama Xadrez na Escola. É um projeto, o xadrez foi colocado nas boas práticas, né? Minas, a gente tem 20 unidades do SESC, e a tendência desses projetos são escolas ali cujos alunos estejam em risco social, né? São escolas assim, mais afastadas do centro, são escolas muito pobres, e geralmente a gente vai nas escolas mais difíceis, nós pegamos as salas mais difíceis e pegamos também os alunos mais difíceis. Esses que são escolhidos para os projetos de xadrez, semelhante ao que você contou, né? Tem muito problema de autoestima, tem aluno, às vezes, né? Sei lá, tem aluno com 14 anos ainda, quinto ano, sexto ano, né? Então, assim, está atrasado em relação aos outros alunos, né? Alunos grandes, se for ver com alunos menores, são escolas difíceis que a gente pega, mas assim, é um desafio muito legal, porque através de 20 horas de aulas nessas escolas e nessas salas que o SESC adota, nós temos que mostrar toda a possibilidade do xadrez. Então, a gente faz torneio, a gente monta ranking, a gente passa o audiovisual, faz xadrez gigante, faz xadrez no computador, faz atividades lúdicas, em 20 aulas você consegue passar, mostrar pelo menos um xadrez. Tem sido uma experiência muito boa. Né? Esse ano a gente vai fazer de novo, segundo semestre, com mais 3 unidades. O Thiago, né, perguntou então a questão de... O Thiago Polo, tá? Thiago Polo pergunta o número. O Thiago Santos fala sobre quanto tempo de aula, geralmente é uma aula semanal, tá? Thiago Santos. Geralmente, as escolas que eu trabalhei é muito ligada à educação física. Você tem 2 aulas de educação física e uma delas tem a opção de fazer xadrez. Então, geralmente, é um tempo de aula ali, 50 minutos, né? Com o SESC, nós fazemos 1 hora redonda. Sim, e esse material é só mandar um e-mail, tá, Tiago? O mesmo e-mail que vocês enviaram para solicitar inscrição no curso, a gente pode encaminhar também esse material. Lembrando que é um material meu, né? Esse é um material que eu usei. Pode ser que a sua realidade, a realidade de outra cidade, outra escola, seja diferente. Isso é uma realidade de escola particular e de recursos que eu tinha, porque quando a gente está mais tempo no xadrez, você já estudou muitos livros, você tem toda a experiência de aula, aí você mesmo vai montando o seu material, né? Na dúvida, é só seguir um livro. Por exemplo,
xadrez para todos, xadrez das escolas primeiros torneios, xadrez para crianças, tem vários livros que você pode seguir, né? Ah, tá. O Carlos Alberto fala sobre o xadrez escolar. Atenção, é a área que mais cresce hoje no xadrez. Se você olhar xadrez arbitragem, xadrez competitivo, assim, de tudo que a gente trabalha, o que mais cresce é xadrez escolar. Hoje, a receptividade do xadrez na escola é enorme, exatamente para ajudar as outras matérias, porque as escolas têm um desafio muito grande, né? Que é fazer, digamos assim, os alunos se interessarem pelas matérias, se interessarem pelos estudos. Você tem muito o problema de déficit de atenção, você tem muito aluno hiperativo. Então, o xadrez é uma ferramenta, assim, se muito bem usada pelo profissional, vai ajudar em vários aspectos. Então, eu acho que na área de xadrez escolar é o grande filão hoje, é o grande nicho que nós temos de xadrez e é onde os profissionais geralmente mais trabalham, né? As turmas, geralmente elas têm líderes, né? Às vezes líder masculino, feminino, geralmente você tem um líder que ajuda a turma a se destacar, né? Para cima ou para baixo. Tem que identificar esse líder e conquistar esse líder. Especialmente na parte de disciplina, a gente observa, né, que tem sempre alguém jogando a turma para cima ou para baixo. Se tem um líder, por exemplo, que gosta de xadrez, todo mundo vai gostar de xadrez. Se tem uma líder, por exemplo, que não gosta de xadrez, as pessoas tendem a seguir. Então, é meio que um modismo em sala de aula. E a questão de desenvolvimento, as salas, além dessa parte disciplinar, elas têm, às vezes, diferenças mesmo. Você pega o sétimo ano, fica uma sala, sétimo ano A, sétimo ano B, 1 e 2. Uma sala do lado da outra, você tem um rendimento melhor ou pior, né? Então, você tem essas dificuldades mesmo, mas, em geral, a gente leva um padrão de ensino, ou seja, você já tem um plano de atividade que você vai passar e você vai acelerando ou vai mais lento em algumas partes de acordo com a relação da sala, né? Se uma sala está tendo dificuldade, talvez tenha que reforçar algum ponto, se não for a parte disciplinar, se for parte técnica, né? Plantação de projeto de xadrez nas escolas, fui capacitador nos estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, ok. Foi nesse momento que vislumbrei um futuro promissor para o xadrez. Legal, bacana, Herto. Olha que experiência fabulosa. Eu sou treinador de grau 2, Federação Portuguesa de Xadrez, e sou professor de xadrez, desporto escolar. O xadrez não deve ser curricular. Com 2 horas semanais, com notas no final do período, olha só, depende, José, depende muito, né, o perfil de onde você está levando o xadrez, né? Eu, por exemplo, já trabalhei em escolas que havia 2 aulas semanais. Se você olha, por exemplo, o inglês, se você olha a computação, escolinhas mesmo de futebol, escolinhas de vôlei, o espanhol, tudo são 2 aulas semanais. Mas o xadrez ele vai tentar ganhar um espaço na escola. Como que você já entra com 2 aulas? Você vai tirar quem? Né? Porque geralmente a gente aproveita alguma outra aula, uma aula de matemática. Se tem 5 aulas de matemática, como é que você vai tirar 3 aulas para colocar xadrez em 2? Geralmente você aproveita uma, né? Conculca, às vezes, quando é opcional, uma parte da sala, ou então levando, no caso de aula de matemática, levando atividades, né, de raciocínio lógico para essa turma, com coisas de xadrez, para aproveitar a matemática, mas geralmente a gente coloca em relação junto à educação física. Então, uma aula você tem essa opção, ok? Projeto Segundo Tempo, né, Werton? Eu já, ano passado a gente estava dando curso para o Estado exatamente para profissionais do segundo tempo.
A questão assim, ó, tem que ver quem que vai trabalhar, né? Tem que ser capacitado. Então, assim, às vezes você coloca o xadrez, mas você não prepara os professores, você não tem reciclagem deles, você dá um curso rápido e abandona os professores de uma outra área. E realmente a pessoa já não tem afinidade com aquela área, né? Então fica muito difícil tocar, né? Aquela área sem profissionais assim capacitados, né? É o que mais a gente vê dando problema, né? Tá aí o Ivacina, que trabalha muito com xadrez, todos os tipos que vocês imaginarem, é jogador também, né? Legal, seja muito bem-vindo. Isso, Luiz, vamos entrar em uma área legal agora, tá? Se os outros professores de outras matérias estão preparados, se eles têm capacidade, se têm potencial para exercer uma boa atividade como professor de xadrez. Eu gosto muito da palavra vontade. Se a pessoa tiver vontade, independente daquilo que ela venha, né, de que origem ela é, de qual área ela vem, ela vai conseguir fazer um trabalho bom. Ela vai se capacitar, por exemplo, a Simone, do nosso grupo, salvo engano, Simone, a sua área é educação física, né? Área de formação. E aí, assim, a gente poderia imaginar, penso eu, que seja educação física. E a Simone faz um trabalho extraordinário com o xadrez, um trabalho modelo, assim, que se a gente tivesse disponibilidade de tempo, né, recursos financeiros, ia lá em Juiz de Fora para ver o trabalho dela. E a origem dela é de outra área. Isso, olha lá, tá vendo? Ela está confirmando isso. Então, ou seja, o trabalho dela hoje é um trabalho fenomenal, um trabalho modelo dentro da área de xadrez, né? De formação, assim, de alunos, né? Já para competição, de ensinar o básico para eles, de fazer eles gostar, de trabalhar com o lúdico, e veio de uma outra área, educação física. Quer dizer, por exemplo, só o Gerson, que trabalha com xadrez há mais de 20 anos, ou tem uma formação como jogador, é mestre nacional, né, instrutor nacional, treinador nacional, árbitro nacional, que vai poder trabalhar com xadrez? Eu penso que não. Eu penso que é uma questão de capacitação. O problema dos projetos que eu acompanhei é que você chega em um local, você dá o material, né, peças, tabuleiros, e você faz um curso rápido e depois vai embora. E como que o profissional que nunca viu xadrez, ou os alunos ali que nunca viram xadrez, vai lidar com aquilo, né? Então, acho que tem que ter um acompanhamento, cursos mais regulares, de reciclagem. Eu acho uma figura muito importante o coordenador. Então, por exemplo, se você pega um coordenador que tenha um bom conhecimento de xadrez, ele pode trabalhar, ele seria um multiplicador, né? Ele pode trabalhar com muitos professores que nunca viram xadrez na vida. Ele vai fazer a formação desses professores, vai acompanhar o dia a dia, as necessidades, as dúvidas dos professores. Mas realmente a gente não vê isso, a gente vê projetos, né, de município, de estado, até do governo federal, mas que deixa lá o material, fazem cursos rápidos e aí fica difícil, né? Então, olhando esse aspecto, por exemplo, em 98 foi criado o CONFEF, né, que é o Conselho Federal de Educação Física, através da Lei 9696. E essa lei, então, criou-se o Conselho Federal de Educação Física e também os conselhos regionais. Nós aqui em Minas nós temos o CREF 6, ao qual eu sou federado, filiado, né? Então, como eu tenho o CREF, eu sou de Minas, então eu estou no CREF 6, eu enquadro nesse CREF. Então é o seguinte, o profissional, digamos, perante a lei, é o profissional de educação física. Ou seja, esse profissional que é um profissional natural para lidar com o xadrez competitivo e para lidar com o xadrez pedagógico. Aí a gente vai olhar as faculdades. Me fale qual faculdade que tem no curso de xadrez a matéria de xadrez. Em seu programa, matéria de xadrez. Raríssimas tem pelo Brasil. Então, muitos dos professores que eu trabalho são professores de educação física que vão dar xadrez e não foram preparados para isso. Então,
nós temos hoje uma lei que exige que seja um profissional de educação física para ser um profissional completo, né, para poder trabalhar o pedagógico e o competitivo, né? Seria, digamos assim, professor natural para isso, de acordo com a lei 9.696 de 98. Mas aí você vai no MEC, por exemplo, o MEC autoriza cursos de pós-graduação em xadrez educacional, xadrez pedagógico, mas quem pode fazer não é só o profissional de educação física, é qualquer pessoa que tenha licenciatura. Então, para o MEC, né, digamos assim, que é o principal órgão que gere a educação no Brasil, quem pode dar aula de xadrez não é só o profissional de educação física, porque se você pode fazer uma pós-graduação em xadrez pedagógico e é qualquer pessoa que pode fazer, né, que tem uma licenciatura, sinal que o professor de matemática, o pedagogo, o professor de português, de línguas, poderia dar aula de xadrez pedagógico, mas ele não pode ir para o competitivo. Esse profissional ele vai ficar no pedagógico, ele não pode ir para uma competição e assinar uma planilha, né, com o CREF ali, por exemplo. Eu, por exemplo, trabalhei com alunos que tinha que assinar, e eram alunos que tinham Bolsa Atleta, e eu tinha que assinar com o meu CREF a Bolsa Atleta dele, né? Todo mês tinha que assinar e tal. Esse profissional, mesmo que tivesse uma pós-graduação em xadrez pedagógico, ele não poderia assinar isso, né? Por quê? Porque isso é da área desportiva. Então, são essas duas coisas que a gente vê. Mas olha só, dentro de uma sala de aula, você pode trabalhar o xadrez dentro da matemática, você pode trabalhar o xadrez dentro da história, você pode trabalhar o xadrez dentro da informática, que está totalmente ligado. Então, o xadrez hoje tem muitos braços e tem muita contestação, inclusive, né, sobre a Lei 9.696 de 98, exatamente por esses problemas que eu falei. Não existe, digamos assim, hoje algo que impeça alguém que trabalhe com xadrez pedagógico que seja de uma outra área, né? Você tem também monitores, você tem estagiários, então há uma gama de profissionais aí que não são só professores de educação física, ok? Deixa eu ver se tem perguntas sobre esse tópico. A Simone, né, tá falando ali. Legal. Isso é importante, né? Capacitar o docente. Eu acho que todo mundo pode dar aula de xadrez desde que... tá falando da Fundação Brasileira de Xadrez de Ipatinga. Simone, eu tenho visto bastante fotos, bastante material, inclusive o Evandro Amorim Barbosa, que é um mestre nacional, que está na sala do lado aqui trabalhando com videoaula, ele tem ido até Ipatinga, né, para Geraldo, filho, que coordena todo o projeto, né, trabalha junto ao Geraldo lá para poder faz simultâneas, ele faz, digamos assim, uma parte técnica mais avançada, né? Quando, uma vez ao mês, por exemplo, uma vez a cada 2 meses, ele vai para fazer essa parte mais avançada junto ao pessoal que trabalha no projeto. Mas toda a parte de capacitação é feita lá pelo Geraldo e está indo para muitas cidades, está achando um projeto muito bonito, um projeto modelo, um projeto muito bom. A própria Federação Mineira de Xadrez, ano passado, ela fez uma parceria com o Estado, né, e capacitou muita gente nas superintendências. Um trabalho muito bacana. Todos os profissionais ganharam o Estado de estudo para poder ajudar, né, ganhar a apostila, e teve um curso presencial e teve acompanhamento também. Então, foram 20 horas de curso presencial, mas 20 horas online, mais o Tias Tutor. Então, foi um projeto legal, né, dentro do segundo tempo. Desses projetos que eu já vi, talvez o mais completo que eu tenha acompanhado, né? Porque você tinha também assessoria online. Você tinha um programa para você trabalhar de apostila, um programa que você instalava em seu computador. Academia de Xadrez, José. Legal, José, bacana. Legal. Entendi, né? Cada país também tem sua realidade, né? Vamos lá. O Ivacir
Está dizendo que o CREF em Santa Catarina fiscaliza e proíbe. Ok. Inclusive com denúncias, né? Mas isso é assim mesmo, né? A pessoa só vai onde você está trabalhando se há denúncia, né? Se está irregular, né? Parou de contratar professores de outras áreas que na educação física para lecionar xadrez nas escolas. Então, aí já poderia ter algo assim em termos de justiça, viu, Igacir? Inclusive, alguns estados têm, né? Essa questão, ou seja, se é xadrez na escola, se não tem competitivo, o pedagógico pode fazer, qualquer licenciado, por essa questão que eu falei do MEC. Se o MEC autoriza um curso de pós-graduação em xadrez, e pode qualquer licenciatura, por que ele não pode dar aula? Né? Não é possível que o MEC está errado, né? Que é o órgão máximo que nós temos no país para gerenciar a educação. A Simone, né? Liga X, legal, muito bom. Vamos lá, seguindo aqui. Então, a gente falou já do xadrez em escola. Nós temos aqui, em 85, o Dr. Vilar Marques de Sá, né, que é da Universidade de Brasília. Ele fez algo pioneiro, à época, assim, da dimensão que ele fez, virou até um livro, é o Xadrez da Educação, que ele esteve em Paris, pela Universidade de Paris, a tese de doutorado dele foi de lá, né? E ele trouxe algumas coisas para a gente em termos de o xadrez relacionado com outras implicações curriculares. E nós temos características e implicações educativas do xadrez, que é o estudo do Wilson Silva, a tese de mestrado da Universidade Federal do Paraná, que é esse quadro aqui que eu mostro para vocês, características do xadrez e implicações nos aspectos educacionais e formação do caráter. Então, ele fez um estudo quando o cara está jogando xadrez, quando o aluno está jogando xadrez, e qual que é a implicação de vida e de desenvolvimento cognitivo, né? Desenvolvimento educacional e formação de caráter. Então, por exemplo, concentração enquanto imóvel na cadeira. O aluno está ali, quietinho, estudando. Qual que é o resultado disso? Então, o desenvolvimento do autocontrole psicofísico. Então, fornecer o número de movimento num determinado tempo. Avaliação de hierarquia do problema e alocação do tempo disponível. E depois ele fez uma tese, né, de doutorado pela Unicamp, já aprovado. Então, usando a temática do xadrez, nós temos mais um doutor. A gente já tinha o Vilar em Brasília e no Paraná agora nós temos o Wilson Silva. Inclusive, pela Universidade Federal do Paraná, ele agora vai defender um pós-doutorado, né? Também com xadrez. Então, são essas autoridades, essas duas autoridades têm material farto deles aí pela internet. Inclusive, o próprio Wilson da Silva tem uma página pessoal com os trabalhos dele, né? Conceito de xadrez, esse aí a gente já está habituado, né? Que o xadrez é um misto, né, de três coisas. Ele tem um pouquinho de esporte, um pouquinho de arte e um pouquinho de ciência. Esporte, inclusive, nós temos uma notícia boa, né? Que o xadrez estará no PAN em 2019, o próximo PAN, e que era algo que realmente eu achei que não fosse ver. O xadrez no PAN, o xadrez Olimpíada, né? O xadrez assim, relacionado aos Jogos Olímpicos, seja a Olimpíada em si, ou então, né, como um PAN nosso, ou um campeonato europeu, um campeonato asiático, algo assim, achei que seria muito difícil ver, né, porque o xadrez já tem uma estrutura muito boa. A Olimpíada do Xadrez é fabulosa, né? Tem mais de 40 edições e já tem uma estrutura muito boa. Como que você vai ter uma outra Olimpíada e vai ser de inverno ou vai ser de verão, né? O xadrez vai encaixar onde? Mas então, desde 99, o Antônio Samaranch, desde junho de 99, que era o então presidente do COI, do Comitê Olímpico Internacional, espanhol, já falecido, ele assinou um documento reconhecendo o xadrez como modalidade desportiva. Então, desde junho de 99, o xadrez ele é modalidade desportiva reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Não faz parte da Olimpíada, porque na Olimpíada você tem que fazer parte da Carta Olímpica, onde estão as modalidades que compõem, digamos assim, esse quadro
de modalidades que lutam por medalhas, por exemplo, né? E aí tem um problema que são 10.500 atletas. E para você tirar uma modalidade, para você entrar com uma modalidade, você tem que derrubar outra, né? Se é um número fixo de atletas, então você tem, por exemplo, futsal. Futsal poderia estar, né? É famoso aqui pra gente. A gente não entende. Futsal é esporte, como xadrez. E não está em Olimpíada. Mas porque tem cerca de 50 só federações. Né? Você tem que ter um número muito grande de federações, 90, se não me engano. E você tem que ter uma federação única. Tem algumas coisas assim que você tem certa dificuldade com algumas áreas, né? E Vacir faz uma pergunta. E quais meios? A justiça, Vacir, sobre a questão do xadrez em escola, quando ele é de cunho pedagógico, é justiça, olha. Tem muitas pesquisas aí depois o Google mesmo, né? As ações e tal, você consegue ver que tem muito profissional questionando, ou órgãos de classe, por exemplo, questionando em vários estados a questão de quem pode dar o xadrez, né? Ou então, se for a educação física, que dê meios na faculdade que você tenha a disciplina xadrez sendo passada, porque é cobrado que seja profissional de educação física, pago uma anuidade, eu sou um provisionado, eu sou um técnico da área e pago mesmo que um provisionado. E não tinha formação nenhuma, digamos assim, dentro de uma faculdade, eu só tive 200 horas. E mesmo o da educação física, que geralmente é 3.000 horas, mais 600 de estágio, você tem esse período todo e não tem xadrez, né? Então, se é obrigatório, você tem que ter pelo menos um preparo, né? Poucas têm, né? Então, é a justiça. Então, a tese, se eu fosse um advogado, eu partiria disso. Se existe um curso de pós-graduação em xadrez no Brasil, qualquer profissional de educação física poderia lecionar, né? Porque você, fazendo esse curso, você pode lecionar, então, aonde estaria o problema, né? Segundo o MEC pode, porque perante a justiça não pode. Bom, seguindo lá, isso aí é uma questão maior, né? Uma discussão boa aí, né? Em nosso meio, inclusive, é discutido isso. Então, o xadrez tem cerca de ali que varia muito, né? Já vi 160, 180, depende do período, às vezes tem algumas federações que ficam em dívida, que briga com a FIDE, e aí ela sai do quadro, depois volta, mas é por volta de 180, né? Só a FIFA que tem mais que isso. Eu já vi períodos de 164, acho que a última vez que eu li estava 184, então tem várias federações, então nesse quesito esporte, é fácil entender. Se a educação física no Brasil digamos assim, o órgão natural, né, para o xadrez, se o COI reconhece o xadrez como atividade desportiva, é um esporte, está patente como esporte. Arte, né, pelas combinações que é possível fazer, pelas belíssimas manobras que a gente vê, quando a gente joga uma boa partida, faz uma combinação, uma manobra estratégica ali bonita, a gente sente uma sensação interna, assim, estética, como se estivesse olhando uma pintura, uma escultura. Então, por isso que tem o aspecto arte. E ciência pelos livros, né? Nós temos cerca de 40 mil títulos de xadrez espalhados aí pelo mundo, né? Então, é esse tripé que faz o xadrez. Aí a gente chega na escola, o pessoal pergunta a origem da modalidade, né? Então, a origem é algo que vive se perguntando de onde é que o xadrez nasceu, quem que inventou, né? Qual que é o país. Então, nós temos algumas teorias, não existe comprovação científica, mas seria ou da Índia ou da China, né? O mais forte da Índia, tendo vindo ali do Chaturanga, que era jogado entre 4 pessoas, mais ou menos ali 1.500 anos atrás, e isso foi desenvolvendo até o xadrez que nós temos hoje. O xadrez que nós temos hoje, né, a gente pega partidas, ele tem o manuscrito de Göttingen, que é de 1497, você já tem o xadrez, né, nessas configurações de hoje, que seria o xadrez europeu ali, né? Ele foi se desenvolvendo, a origem depois desse xadrez mais moderno seria europeu, né? E
Quem inventou é difícil saber. A gente geralmente conta a lenda, né? Você tem a lenda do Malbataan, o homem que calculava, todo mundo deve conhecer, deve já saber, né? Tem até o finalzinho lá, que colocava os grãos de trigo. Então, isso é uma história já muito famosa no xadrez, mas obviamente que é uma lenda, né? Não é exatamente não é exatamente real, né? Bom, os cursos, a gente passa as regras elementares, aí cada professor tem uma forma de passar, né? Eu geralmente faço em 5 passos. Eu apresento o tabuleiro, né? E apresento as peças, ou seja, aonde vai acontecer o campo de batalha. E ali, então, seria o meu passo 1, oferecer as peças dentro do espaço tabuleiro. Passo 2 é o nome das peças. Passo 3 seria como a gente andaria. Volto lá. Passo 1, né, seria o nome das peças, junto com aquele tabuleiro. Passo 2 seria a montagem desse tabuleiro. Passo 3, por onde as peças andam. Passo 4, como elas tomam umas às outras. E o passo 5, o cheque e o checkmate, né? Então, nesses 5 passos simples, a pessoa já consegue jogar xadrez. Ah, eu sou enxadrista? Sim. Se você sabe as regras básicas, você é um enxadrista. É bom? Ah, meu amigo, aí tem que estudar muito, tem que jogar muito, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, tem que comer muito saquinho de sal para poder desenvolver, né? Ou seja, são anos para a gente desenvolver uma outra atividade. Por exemplo, você pega aí, a minha filhinha faz balé, hoje ela está com 5 anos, começou aos 3. E com 5 anos, não, ou seja, com 2 anos de balé, sabe alguns passinhos, né? Aí você joga daqui 10 anos, ela vai ter 12 anos de balé. Deve saber ali, né, os passos melhores e tal. Mas assim, uma bailarina para se formar são muitos anos, né? Um instrumentista, um nadador, quantos anos ele se esforça, né? Então, como qualquer outra área para desenvolver, né, ao longo dos anos, né? Quem assistiu a palestra ontem a gente falou sobre a questão de como se melhora no xadrez, parte prática e parte teórica. A diferença, então, maior em relação às outras áreas, né, às outras modalidades, é que o xadrez tem muito forte nele a questão da teoria. Geralmente os outros esportes, por exemplo, eu dei aula nesse clube de 17 anos, Ouro Verde Tênis Clube, onde havia outras escolinhas, e eu não via livros, eu não via o professor fazendo o que eu fazia na sala de xadrez, porque ele trazia a experiência dele, né, assentado em livros, né, função acadêmica, mas muito da experiência, muito da prática. O xadrez, o diferencial é exatamente isso, né? Ou seja, a gente consegue evoluir estudando aí pelo computador, né, treinando, lendo livros. Então, o diferencial em relação às outras áreas é que tem que estudar, né? A Simone, né, tem aí uma participação. A sua experiência com o xadrez escolar, qual foi o nível máximo, tema de abordagem que você conseguiu atingir? Aí é muito relativo, por exemplo, eu tive aluno que hoje é mestre nacional, aluno lá de escola. Eu tive aluno que tem ela hoje 2,45, mais forte que eu, tem 209. Então, assim, aluno numa área escolar, assim, quando ele começa a se desenvolver, alunos que eu tirei da área escolar e trouxe para ser monitor de projeto. Na cidade nós tivemos projeto escolar aqui 14 anos, porque era um projeto de prefeitura. Aí a prefeitura, uma época estava apoiando xadrez, outra época apoiando basquete, outra época estava apoiando futsal. Então, esse ano é um ano muito bom para a gente aqui. Né? Estamos já fazendo as bases para a volta do xadrez escolar, que, assim, de forma abrangente, né, cessou em 2008. E aí, a partir de 2016, nós já estamos, né, viabilizando na esfera estadual, né, indo até as escolas estaduais e também as escolas municipais, como era o projeto até então, mas tudo pago pela prefeitura, os monitores pagos pela prefeitura, né? Então, até as escolas estaduais, autorizados pela Superintendência de Ensino, mas é um projeto da prefeitura. Então, assim, esses meninos, como começaram a se destacar, nós levávamos para um outro ambiente, né?
treinamento, por exemplo, em clube da cidade, em clube social. Então, é muito variado. Agora, eu tive vários alunos que ganharam Olimpíadas escolares, né, que saíram da escola mesmo, foram desenvolvendo a escola e ganharam GENG, depois ganharam as Olimpíadas escolares. Alguns alunos até que foram para a fase internacional das Olimpíadas escolares. Eu mesmo estive como técnico do Brasil no Chile em 2002, exatamente por conta de bons resultados de alunos em Olimpíadas escolares. Então, da sala de aula, Simone, a gente que tem... por isso, assim, quanto mais recursos a gente tem, se a gente, eu, por exemplo, quinta-feira eu vou abordar arbitragem. Arbitragem, pelo pessoal que eu vi que se inscreveu, sabe muito mais que eu de arbitragem, mas vai ser um campo para a gente, um ambiente, um momento de discutir ideias. Mas, por exemplo, por que eu fiz arbitragem? Por conta do meu trabalho com xadrez, para ter mais recursos. Quando alguém tivesse alguma dificuldade, quando algum aluno, não para fazer carreira em arbitragem, quando algum aluno precisasse de alguma coisa de arbitragem, eu ter conhecimento. Por que eu desenvolvi como treinador? Por que eu desenvolvi como instrutor, como jogador? Né? Até um certo nível, eu fui só jogador. Depois eu fui buscando. Por que eu fiz pedagogia? Por que eu fiz uma pós em tecnologias de educação à distância? Que é o que eu trabalho hoje. Então, são recursos que você vai tendo, você vai se capacitando. Por que eu escrevi livro de xadrez? Porque eu tenho um site de xadrez. Então, são coisas que você vai colocando no seu currículo e no seu dia a dia que pode ajudar aquele trabalho seu. Então, quanto mais recursos você tiver, mais fácil fica para você trabalhar. Eu nunca conversei com a Simone, por exemplo, tenho falado nela aqui várias vezes, de fora, mas eu sou muito fã da Simone, porque vocês viram que ela é da educação física, é uma área que não é de xadrez, ela disse que nunca jogou, né? Assim, não é jogadora. E tudo que é curso de xadrez, tudo que é coisa de xadrez, a Simone está lá fazendo. O que ela está fazendo? Ela está se capacitando, ela está buscando recursos para fazer o trabalho dela melhor. Então, isso que eu acho importante no profissional, que é a vontade que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se amanhã eu decidisse dar aula de bolinha de gude, beleza, onde eu vou buscar? Deve ter alguém que é profissional de bolinha de gude. Se não tiver, vamos buscar teorias, vamos buscar as coisas que ensinem a jogar bem bolinha de gude. Ou seja, se tem uma área que eu quero aprofundar, eu vou atrás, eu tenho que buscar recursos, eu tenho que buscar, quem sabe, alguma coisa a mais que eu na área para passar conhecimento. E, felizmente, em xadrez, as pessoas estão dispostas a isso. Especialmente hoje, né, com a internet, com esse desenvolvimento tecnológico, você tem muita coisa legal aí. Por exemplo, nós temos um clube de xadrez. Sexta-feira eu vou falar sobre o xadrez para o internauta, exatamente busca de informação, de recursos que a gente tem aí, né, no Brasil e fora dele, tudo pela internet, que a gente pode fazer uma capacitação assim muito boa, mas muito boa mesmo, né, em xadrez. Por exemplo, nós temos aqui videoaulas no xadrez online, então você coloca ali, fica uma hora assistindo o cara falando sobre, quero estudar estratégia. Puxa, tem vídeo 1, 2, 3, 4 de estratégia, tem cara falando sobre treinando com computador, tem outro falando sobre final. A gente tem no Brasil, inclusive, o nosso enxadrista número 1, né? Rafael Leitão, é o campeão brasileiro, e ele tem excelentes vídeos. Eu tenho visto, inclusive, o Justo, que está inscrito até, né? Ele é parceiro do Rafael, e tem material excelente. Imagina, o nosso enxadrista número 1 está fazendo vídeo. Imagina isso, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás. Mais, né, tempo, sei lá, uns 20 anos atrás. O conhecimento ficava quase todo escondido. Hoje está todo mundo divulgando conhecimento, dividindo informação. Eu acho que é isso que é importante, é buscar preparação. E hoje tem pessoas dispostas a isso. Recentemente a gente fez o CONAX, o Congresso Nacional, né, de Xadrez Online. Pegamos 10 profissionais de xadrez espalhados pelo Brasil e houve um número muito bom, né? A gente teve 44 inscritos e de várias regiões do país. Muitos deles, inclusive, estão aqui com a gente
hoje, né, assistindo a palestra. Isso tudo conhecimento. Você tem um mestre nacional, por exemplo, em Recife, o Iago, falando, né, sobre o xadrez dele, sobre como melhorar em tática, por exemplo, o xadrez de ataque. Você tem o mestre nacional quintiliano em São Paulo falando sobre recursos defensivos. Você tem o Júlio Lapertosa, né, que tem vários livros, inclusive de xadrez de psicologia, falando sobre psicologia no xadrez de alto rendimento. Então, hoje está muito bom, está todo mundo mostrando, né, o seu conhecimento. Né? Bom, sigamos aqui. Aí, nós temos a participação ali. Então, regras elementares, ou seja, cada um tem a sua forma de passar, e eu faço em 5 passos, como eu falei para vocês. Então, tem mais passos aqui, né? Mas aí já é para tratar de outros assuntos, anotação, por exemplo. Então, ó, uma coisa muito importante é o visual. Estão vendo esses diagramas? Nós temos a peça, o aluno, ele precisa muito do símbolo. Então, por exemplo, o bispo dá o X, né? O X do xadrez, o X da Xuxa, né? Então, você tem a torre, uma cruz. Então, precisa fazer símbolo. O cavalo, a gente faz o L. Isso ajuda muito a criança, o jovem, né? Quem estiver aprendendo xadrez, a lembrar o símbolo. Às vezes eu falo, o bispo anda em diagonal, o bispo anda em X. A torre, por exemplo, não pode fazer o mais, né? Porque aí já relaciona com a escola, o sinalzinho de vezes, né? De multiplicação, o mais, né? Que é a adição para a torre. Então, o cheque e o checkmate. Você tem que falar, né, sobre cheque e checkmate. Os momentos especiais eu falo depois, à medida que eles vão acontecendo, eu paro a aula, explico, en passant, o valor das peças, né, para a pessoa saber o que pode fazer. E aí, lá na frente, entra os casos de empate, porque tem 6 casos e a posição pode ter. Eu já, por exemplo, escola, eu já presenciei um aluno correndo atrás do outro ali, só como rei, né? O que será que eles não estão imaginando? Que se ele corre mais que o rei adversário, ele vai ganhar em Barretos, né? Eu dei aula lá há 10 anos, em um centro a gente fazia um centro de treinamento. Era xadrez escolar, mas era esse horário, contraturno, e aí simplesmente um aluno correndo atrás do outro, ou seja, não conhecia, desconhecia a insuficiência de material. A anotação das partidas, então isso aqui é mais parte técnica que a gente encontra em livro, né? E Vacir, tem um comentário aqui. Você tem excelente material no teu site, é o Júlio Apertosa, isso. O Marcos Natal, eu gosto muito das postagens do Marcos, viu? Muito bom mesmo. Está cada vez mais fácil e melhor de conseguir recursos e materiais. Exatamente, Vacir. Eu, quando comecei, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu comecei a dar aula, o que a gente tinha era material para formar jogador, não tinha material para formar professor, não. A gente que reunia, pegava o xadrez básico, né? Montava um roteiro ali, não tinha isso não. Quando o Paulo Juste fez Xadrez da Escola dos Primeiros Torneios, era um livro amarelinho, né, com umas quase 300 páginas, aquilo foi a salvação, porque tinha tudo ali. Tinha até provinha, você dava um capítulo e no final já tinha a provinha pronta. Aquilo lá foi o máximo, né? E depois ele lançou, estendeu a obra dele, fez em 6, não deu muito certo, pedia mais um, que era exatamente aquele conteúdo do amarelinho, e depois ele fez pela Factar um de capa preta. Esses livros todos a gente chegou a vender uma época pelo Clube de Xadrez Online. Então, o xadrez da Escola dos Primeiros Torneios foi uma salvação para mim, né, pedagógica, e o livro que eu sempre gostei, né, o Bob Fischer Ensina Xadrez, que foi o livro mais perfeito que eu já vi até hoje para ensinar o básico de xadrez. Porque dizem que não foi o Bob que fez, só botou o nome, né, porque como se fosse uma equipe de pedagogos que tivesse feito aquilo lá, e ele botou o nome, colocou os exemplos ali e tal. Não sei, né? O Bob Fischer tinha, assim, uma personalidade muito forte. Eu não sei se ele se sujeitaria a isso. Mas esse livro realmente ficou fabuloso, porque o princípio dele é o seguinte: como é que se ganha xadrez? Com checkmate. Todo livro é de ameaça. Checkmate, né? Aqui está ameaçando e tal. E com isso você vai aprendendo a perder na peça, você tem visualização de tabuleiro. Esse é um livro antigo, de uns 50 anos atrás. Né? Muitos aqui nem devem saber do que eu estou falando. Bob Fischer ensina xadrez em português, teve edição em português, que deve achar só em sebo, né?
E esse ainda é publicado. Uma amiga dos Estados Unidos caminhou para mim há alguns anos, lá mesmo nos Estados Unidos, o Bob Fischer Teacher Chess. Então, ele ensina, digamos assim, xadrez, o básico, e aí muitos capítulos é bem repetitivo, é muito bom esse livro. Vamos seguindo, então, ainda estamos na parte técnica, anotação. Aí algumas noções de estratégia e tática, né? Porque precisa passar alguma coisa para os alunos, eles perguntam, né? Que estratégia, o que é tática? Né? Então, a estratégia é o plano que eu tenho que desenvolver na partida, e a tática é o meio, né? É a realização desse plano. Eu quero entrar rodoviária, eu já tenho um plano, mas como eu vou lá? Faço a pé, de carro, de bicicleta, de táxi, é a forma que eu vou fazer a coisa, né? E lida com a execução. Conhecimento sobre a abertura, meio, jogo final. Então, isso parte técnica ainda, que está um monte de livros. A palestra que eu dei no CONAX foi sobre abertura, como montar um repertório. Boa parte desse material aqui estava lá no e-book que eu fiz sobre repertório de aberturas. Aí entra em final. Estou passando rápido isso aqui porque é coisa que vocês encontram em outros livros, né? Mas, digamos assim, é necessário para o instrutor saber pelo menos, os mates elementares são 5, né? Eu tenho que saber da mate. Todos esses mates, eles, se você aprende esses 5 mates, eles cobrem todas as posições possíveis em xadrez. Todos os mates caem nesses 5, que é rei e 2 torres, rei e dama, rei e uma torre só, rei e 2 bispos, rei, bispo e cavalo. Rei, bispo e cavalo não é tão necessário. Pelo menos os 4 primeiros a gente tem que saber ensinar aos nossos alunos. Da mate de 2 bispos, da mate de torre, da mate de dama e de 2 torres, né? Então tem dicas para o final. Isso aqui que eu estou passando para vocês, como eu falei, é um curso de 20 horas que eu estou passando um resumo de 1 hora, né? Aqui, já entra um xadrez ligado a Zoga, e aqui está escrito corretamente. Interdisciplinaridade com a matemática. Isso aqui é um material muito bom do amigo Adriano Pena, que é de Araxá. Então, ele é professor de matemática e lida muito com xadrez dentro da matemática. Né? Inclusive, na academia dele, ele dá aula de matemática e de xadrez. Então, é o seguinte, ele faz relações ali, né? E aí, isso aqui é de um artigo que eu pedi para escrever para o Clube de Xadrez, que a gente já via, a gente ouve muito, né? Falar, olha, o xadrez, ele está relacionado com a matemática e tal. Mas e aí? Está relacionado em que aspectos? E exemplos disso. E aí tem um material legal. Ele fez um material, ele me mandou, que deve, sei lá, umas 100 páginas. Eu não lembro se é umas 100 páginas ou 100 exemplos, digamos assim. Então ele pegou coisas da matemática e encaixou o xadrez. Então áreas, por exemplo, o tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez dá para você ensinar a área, né? Que ele é um quadrado. Para eu descobrir a área do quadrado, o que eu tenho que fazer? Multiplicar lá vezes lá. Então, se eu multiplico 8 vezes 8, vai dar 64 alunos de casa. Então, eu posso explicar, por exemplo, áreas com o tabuleiro de xadrez. A psicologia em relação com o xadrez, e aí tem muito livro, né? O xadrez e a psicologia, do Júlio Lapertola, é um livro que eu indico. É da ciência moderna, tá? As inteligências múltiplas do xadrez. Então, nós temos hoje várias inteligências, mas quando o Gardner fez o livro dele, Inteligências Múltiplas, a Teoria na Prática, que foi traduzido pela Archimedes, eu tive contato com esse livro, é um livro de 1995, a tradução dele. E ele colocou as 7 inteligências, as primeiras 7 que ele foi desenvolvendo, né, em pesquisa de laboratório, as 7 que ele teve mais facilidade. E 2 delas, no próprio livro, ele fala que ajuda muito o xadrez. Então, se a gente tem 7 inteligências, pelo menos as iniciais, hoje já tem inteligência, por exemplo, ambiental, tem gente que tem uma facilidade enorme para lidar com a natureza e tal, isso ele não está nesse estudo ali de 20 anos atrás. Mas nesse estudo, no livro, ele fala sobre o raciocínio lógico e fala sobre a inteligência espacial, né?
Então, essas duas inteligências, no próprio livro, ó, a linguística, tem gente que tem uma facilidade enorme para falar, lógica, matemática, musical. Na verdade, ele botou musical porque ele achava mais fácil. Foi aqui que ele conseguiu medir com maior facilidade, né? Mas, na realidade, é inteligência para as artes, tá? Corporal sinestésico, que é um jogador de futebol, uma bailarina, um jogador de basquete, um nadador, ele lida melhor com o corpo do que uma outra pessoa, né? Então, é energia de movimento, né? Inteligência de movimento espacial, tá? Intimamente relacionado com o xadrez, intrapessoal, isso aí tem um pouco do enxadrista também, apesar de não citar no livro, né? Quem tem um entendimento bom de si, por exemplo, eu sou defensivo, né? Então você acaba levando isso para o xadrez. Eu sou mais expansivo, sou mais aberto. Você acaba, digamos assim, buscando as posições mais abertas, mais agressivas. Tem uma certa relação. Interpessoal de relacionamento, aí acho que não, né? Só mais em torneios e tal, ou em classes de xadrez. Interpessoal tem bem desenvolvido em quem trabalha com vendas, né? E linguística também, né? Que é a de relacionamento. Tem mais perguntas? Não tem? Vamos seguindo. Está acabando, viu, gente? Inteligência emocional. Isso aqui já é um estudo do Goleman, né? E em xadrez está todo o tempo está sendo testado nessa área, né? Inteligência emocional para o enxadrista. Eu perco na primeira rodada. Pouco tempo depois, já estou na segunda rodada com outro adversário tem que estar inteiro. Isso, estou dizendo, um torneio que tem 2 rodadas ao dia. Tem um torneio que tem 7 rodadas ao dia, né? 6 rodadas, né? Com 21 minutos, com 15 minutos. Então, a inteligência emocional, a todo momento a gente está lidando com isso, né? O ganhar e o perder. Isso é muito bom para o nosso aluno. Desenvolve muito essa questão de entender que o outro pode estar com a razão, né? Xadrez e construtivismo, na realidade, o progresso em xadrez é totalmente construtivista, né? Como Piaget, né, Vygotsky, outras pessoas que fizeram a teoria construtivista, a gente observa que é todo um processo, inclusive tem as faixas, né, os estágios que eles chamam de desenvolvimento. Nós também temos as nossas faixas. Não tem aí o mestre nacional, o mestre da FIDE, o mestre nacional, o grande mestre. Ó, estágios do desenvolvimento, o que é possível, né? Fazer o sensório motor de 0 a 2 anos. O que é possível fazer com o xadrez de 0 a 2 anos? Se for trabalhar com xadrez, geralmente a gente fala que o xadrez deve ser apresentado em idade que a pessoa está sendo alfabetizada. Por quê? Porque o xadrez é um código, como o alfabeto é um código. Se a criança está, digamos assim, apta a ser alfabetizada, aí ela também está apta a ser alfabetizada no xadrez, né? Está apta a aprender xadrez também. Então, de 0 a 2 anos não é o caso. A minha filhinha, eu esqueci um tabuleiro de xadrez lá, rosa, um joguinho rosa, e uma bolsa de xadrez rosa, tudo aquilo clube de xadrez, viu, gente? Deixei lá no meio dos brinquedinhos dela. O que é isso aqui, papai? Tem um cavalinho, esse aqui tem uma coroa na cabeça. Então, assim, é algo extremamente lúdico. Deixei lá com os brinquedos. Aí veio de lá para cá, né? Ela teve a curiosidade de querer aprender xadrez, mas isso foi após os 3 anos. O pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, o operatório concreto, dos 7 aos 11 anos. Está vendo? O operatório concreto era o período que a gente começava, lá atrás, a ser alfabetizado. Né? Os 7 anos, lá atrás, se vocês perguntaram, pessoal, 30 anos atrás, era aos 7 anos, né? Às vezes a gente nem fazia o prézinho, já ia direto para a escola para ser alfabetizado. E isso hoje está muito mais cedo, né? 5 anos, mais ou menos. E também, vendo a alfabetização como um processo, a minha filhinha, ela foi para a escolinha aos 8 meses, né? Então, berçário, aquelas coisas todas, aquelas sequências todas que se faz ali em escolinha, só meio período, viu, gente? A gente não abandonou ela para a escolinha, não. Aqui eu trabalho, a minha esposa também. Então, por exemplo, de manhã eu fico com a filha, trabalho à tarde e à noite. Trabalho do meio-dia às 23. A minha esposa, de manhã e à tarde, trabalha na prefeitura. Então, à tarde ela vai para a escolinha. E à noite, a minha esposa dá aula também sem minha aula, mas aí não é todo dia, e um outro horário fica lá com o avô. Mas então é o seguinte,
muito novinho, na escola, ali, sei lá, 2 anos, 3 anos, a criança já está pintando, já aprende a pegar em uma caneta, a pegar em um lápis, por exemplo. Então, o que acontece? É um processo de alfabetização, está acontecendo aos 2 anos, aos 3 anos. Aí, quando está lá pelos 5 anos, aí já está, digamos assim, tudo prontinho para ser alfabetizado, mas às vezes a criança já chega com 5 anos alfabetizado, quando seria o início da alfabetização, digamos, formal, né? Porque a ideia é que ali entre 7 e 8 anos a criança já esteja sabendo ler e escrever, né? Então, esse operatório concreto lá atrás, feito pelo Piaget, já foi antecipado aí pelo menos 2 anos, né? Hoje seria aos 5. E o operatório formal dos 12 anos em diante. Então, no construtivismo, você tem um estágio de desenvolvimento. E no xadrez é do mesmo jeito. E o processo que a teoria construtivista usa é exatamente um processo de tentativa e erro. A todo momento. Eu joguei uma linha, perdi no 8º lance. Corrigi, vou jogar de novo, perdi no 10º lance. Mas você perdeu no 10º lance? Sim, mas já progredi 2. Depois, eu não vou perder nem no 8º, nem no 10º. Vou perder 13º, 15º. Mas digamos assim, que eu já avancei, eu já progredi. Né? Então, é o processo de tentativa e erro, que a gente faz muito. E uma coisa importante também que tem no construtivismo e que a gente traz muito para o xadrez é respeitar o desenvolvimento do outro, a limitação do outro. Nesse processo de contato com o meio, tem uns mais avançados, tem outros menos. Por isso, eu sou muito a favor dos torneios mistos, torneio de menino e menina, torneio de adulto jogando com crianças, isso para treinamento. Então, na hora que for jogar um escolar, que é só menino separado de menina, né, que é só aquela série, ou torneios como FENAC, FENAGE, que é dividido ali em 2 anos, né, sub-8, né, sub-12, aí você separa. Mas, ao longo do ano, você treina. Aqui, por exemplo, de segunda a sexta, nós temos a empresa Clube Xadrez Online, ou seja, é uma empresa normal como qualquer outra empresa. Aos sábados, a gente faz um trabalho social. A gente abre as portas do Clube Xadrez Online, faz uma palestra das 3 às 4 da tarde, das 4 às 6 a gente faz torneio. Todo sábado, aberto para a comunidade. E aí joga criancinha, joga senhora, joga menina, é tudo misturado. Por quê? Porque quando eles forem para torneios, vão estar muito bem treinados para jogar com o pessoal da categoria. Porque às vezes na categoria você tem 1 ou 2 jogadores só que são fortes, né? Aí fica ali aquele pessoal, aquele monte de gente, mas assim, só 2, 3 se destacam, fica jogando entre eles. No torneio às vezes tem 6 rodadas, você tem uma. Você vai olhar as partidas do seu aluno, tem uma rodada só que ele aproveitou, quando pegou esse adversário direto, e 5 rodadas ele tomou as peças, que eram muito mais fracos. Né? Agora isso vai jogar com adulto, joga menino e menina, vai interagindo. E isso vai fazendo crescer o nível. Eu gosto muito dessa teoria construtivista. Já dei aulas em escolas, né, com esse perfil. Uma escola, inclusive, o Colégio Drummond em Barretos, não o Colégio de Oliveira, que eu trabalhei mais tempo, 10 anos. Esse eu fiz só um período, dar um curso mais rápido. Era o construtivismo na sua essência. Impressionante como a escola adotou o construtivismo assim como não só no material didático, mas até na forma de lidar com os alunos mesmo. Né? Foi o construtivismo assim, mais forte que eu já vi. Xadrez como elemento socializador, isso é muito importante. Né? A gente tem no xadrez uma possibilidade de o rico jogar com o pobre, né? Ou seja, o pobre jogar com o rico. Você tem pessoas, às vezes, com mais inteligente, com menos inteligente, né? Tem a questão racial, tem uma questão religiosa. Então, assim, tem toda uma interação que é muito importante, né? E o xadrez possibilita isso. Um tem 16 peças, outro tem 16 peças. Independente de ser rico ou pobre, você vai sentar ali e vai ter a sua oportunidade. Então, isso só o esporte, e especialmente o xadrez, porque tem essa questão de uma criança de 8 anos poder jogar com um senhor de 80, por exemplo. O trabalho social mais marcante para mim foi o trabalho da PAI, que eu fiz de 97, em 97 a 98. Em 97 o xadrez foi para todas as escolas aqui, em minha cidade, que o projeto aqui foi de 94 a 2008, 14 anos.
mas os 3 primeiros anos é um projeto piloto, só depois que passou realmente a ser um projeto que a gente atendia cerca de 3.000 crianças e 10 monitores. E a PAI daqui era uma escola estadual, então a gente tinha que levar o xadrez lá. E eu que fiz essa iniciação. Nós tínhamos lá, encontrei 200 alunos, separei 80, né, junto com o corpo lá docente, né, as pedagogas, as psicólogas, a direção da escola, e aí em turmas, 8 turmas de 10, em média, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos 10 alunos. E esses cerca de 80, então, nós trabalhamos o xadrez lá e fiz ranking, foi uma interação muito boa, porque quando tinha torneios abertos na cidade, a gente levava o pessoal da PAI para poder jogar, eles ganhavam medalhas, saía em jornal, foi um trabalho assim, muito bom. Né? Assim, mesmo aqueles que não conseguiam se desenvolver muito bem, eles se sentiam valorizados, né? De estar ali meio treinando e tal. Aos outros foi um trabalho social assim, mais marcante que eu já fiz. Né? Que a PAI você chega lá e agarra os meninos, e rola com eles pelo chão, e brinca com eles, e beija eles, e abraça eles, você vai embora. Né? Não tem meio termo com eles, porque chega às vezes você vai passando pelos corredores, o tio Gerson, vem cá, e agarra, e responde as coisas e tal. Então, assim, foi um período muito bacana mesmo, né? Que eu conto um pouquinho disso aqui, e essa responsabilidade que a gente tem social, né? Especialmente quando a gente lida com esporte, que a gente está mais próximo ao outro, viaja às vezes, né? Eu tive aluno que eu viajei por uma semana para poder jogar torneio. Imagina a experiência de vida, né? A gente que, o pessoal fala que é do bem, assim, educador, né? Aquilo que a gente pode passar de coisas boas, né? Como elemento formador, e não só formar o desportista, formar o ser humano, que é muito mais importante que o desportista, né? Então a gente tem essa oportunidade, enquanto professor de xadrez, que a gente lida muito com os alunos. Por exemplo, tem matérias muito mais difíceis, né? É muito mais fácil a pessoa gostar de um professor de xadrez, o aluno, te ouvir, do que um professor de matemática, de física, de química, que exige, tem que exigir, né? Precisa para passar no vestibular depois e tal. E são matérias muito mais duras, né? Que às vezes a pessoa é reprovada, perde um ano todo, né? Então, assim, acho que a gente tem muito acesso ao aluno, o professor de xadrez, o professor de educação física, alguns professores, eu, por exemplo, eu vi um professor de geografia, um professor de literatura do ensino médio, os meus melhores professores, porque eles passaram experiência de vida, e não só exatamente experiência, digamos assim, técnica ali, né? Coisas didáticas, coisas de conteúdo. Eles pegavam aquele conteúdo e colocavam sobre a experiência de vida. Então, tem algumas matérias que dá para fazer muito bem isso com xadrez. A gente pode fazer isso muito bem. Informática aplicada ao xadrez, poucas áreas do conhecimento humano evoluiu tanto como o xadrez, né? Hoje o cara está jogando o campeonato mundial lá, ele solta a peça e você está aqui na sua casa tomando leitinho, comendo pão de queijo e está assistindo o negócio de graça. Tem alguém comentando, tem um computador dizendo, olha, aqui ele poderia fazer outro lance. É um negócio espantoso, né? Eu, quando comecei a jogar xadrez, por exemplo, não tinha adversário, estava uma cidade pequenininha. Hoje, você entra, por exemplo, no chess.com, né? Você tem mais de 1 milhão de pessoas que estão cadastradas. Você entra, às vezes tem dessas, tem 50 mil online. O ICC também tem um número muito grande, porque o chess.com é livre, né? Pelo menos as coisas básicas dele é livre. E dá para jogar pelo celular também. Eu jogo, eu uso o ICC desde 99. O ICC é um Internet Chess Club. Eu uso desde 99, né? Eu uso o CXOL. Jefferson, o meu nick é o CXOL. E como a gente tem aqui aos sábados esse evento social aqui, né? Que a gente abre o grupo de xadrez online, nós temos o ranking desse pessoal que frequenta aqui. Então eu jogo lá só para fazer parte desse ranking, né? Porque assim, a gente exerce muitas atividades e fica muito difícil jogar regularmente, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui, é a pergunta do Luiz.
Tem uma outra pergunta aqui, acho que vai ser mais... Ah, tá. É do Ivacir, né? Entende-se que o xadrez por si só produz habilidades necessárias ao desenvolvimento material da criança, associar o xadrez à matemática, por exemplo, pode tornar o xadrez maçante. Ivacir, a gente já discutiu essa questão, né? Assim, eu trabalhei com o xadrez, sempre unindo o xadrez à matemática, trabalhei unindo o xadrez a outras coisas. Eu sempre soube o momento de levar aquilo ali. Se eu chego, por exemplo, e a sala não está desinteressada, eu não vou passar uma aula de xadrez com a matemática, eu vou levar ele para jogar no computador, vou passar filme para ele, eu vou fazer ranking. Não tem um momento. A gente, como professor, você tem um time, você tem um momento que você vai levar aquela informação. Agora, por exemplo, xadrez escolar, você vai desenvolver outras matérias, e principalmente a matemática, sendo que escolas, às vezes, escolas europeias, às vezes, por exemplo, usam o xadrez como 30% da nota de matemática. Ou seja, imagina a importância que isso tem. E se você não vai passar nada, porque o aluno vai ficar desinteressado. Eu trabalhei com xadrez em escola há 17 anos. Raramente perdi aluno. Seja em xadrez obrigatório ou não. Então, talvez assim, seja a forma que a gente está levando também a parte de didática, né? Então, né, o Vacilo está falando que essa pode ser a opinião de alguns estudiosos. Na prática, eu não vi dificuldade nenhuma, não. O filme curta, o xadrez das cores, tá, ilustra bem essa questão. O xadrez das cores, eu até sugeri uma unidade do SESC, porque quando terminou o projeto de xadrez, ia começar um outro de bullying. E é um filme muito bom para tratar o bullying, né? Porque tem a questão racial ali. E foi muito bem tratado, né? O filme é muito legal e eu acho que é muito bom mesmo isso. Bacana. O Jefferson eu já respondi ali. Beleza. E para a gente encerrar, então, botei alguns sites ali. A didática. Gente, didática é a coisa mais fácil do mundo. Sabe o que a gente faz para dar uma boa aula? A gente chega na escola, no portão da escola, o portão está aberto ali e tal, a gente olha para cima e fala assim, Deus, me ajuda, hoje eu vou dar aquela aula show, os alunos vão adorar, vão me aplaudir ao final da aula, que beleza, professor, que coisa que você trouxe para a gente, que maravilha. É desse jeito, né, para dar uma boa aula? Claro que não, né? Na realidade, tem muitas áreas difíceis, mas eu acho a nossa área de professor muito difícil, né? Então, porque, por exemplo, se você ganha para dar uma hora de aula na escola, às vezes você gasta 2 horas para preparar aquela aula, mas você não ganhou pelas 2 horas que você preparou aquela aula, você ganhou por uma que você esteve lá, né? Então, assim, para dar uma aula boa, além de ter um conteúdo bom, material bom, recursos bons, né? Preparo, digamos assim, né? À medida que você vai... Não é só ter os cursos, assim, rechear currículo não adianta nada se não tiver objetivo prático. Mas quanto mais recursos você tiver, tanto mais fácil para você tocar aquilo ali. A questão que eu acho é o seguinte, é preparo. Se você prepara uma aula, prepara uma palestra, ela vai ser... Quem assistiu a palestra de ontem vai ver que ela é uma palestra diferente da de hoje. A de ontem eu simplesmente tinha todo o roteiro preparado, como eu estou mostrando para vocês, e de repente o meu computador apagou. Eu tive que sentar em um computador sem recurso nenhum. Por quê? Peguei o computador, só tinha a tela da plataforma. E aí? E aí você pega toda a experiência, tudo aquilo que você ia passar, né? Que fica guardado na cabeça e tal, mas é muito diferente uma palestra só falada, com alguns exemplos, como essa que a gente está pontuando ela ali por tópicos, né? Tratando de forma ordenada. Isso é uma palestra preparada. É uma palestra, assim, que há muito tempo atrás, né? Eu já fiz todo o desenvolvimento dela, já falei muito disso e tal. Então, isso aí é experiência. E a didática, você tem que unir, né, esse trabalho de fazer aquele conteúdo que você vai levar e as formas pedagógicas que você vai fazer, que a gente chama de intervenção pedagógica, né? Você tem que fazer um estímulo à resposta. Por exemplo,
Quando eu fazia o ensino médio, eu adorava o meu professor de educação física. Ele era diferente de todos os outros professores. Como assim, diferente de todos os outros professores? Ele sentava lá debaixo de uma árvorezinha, aquele sol lascado, nossa senhora, e jogava a bolinha pra gente lá na quadra, né? Aquele sol e tal. E a gente amava o professor de educação. Imagina, o de química, né? Botava aquelas fórmulas lá difíceis, de matemática, física, aquela aula chata, parada lá na escola, né? Na sala de aula. E era uma maravilha. O cara jogava a bolinha ali e quase se divertia. Beleza. Time de camisa contra time sem camisa. Agora, mais velho, hoje, olhando isso lá para trás, a gente pensa, uai, mas aonde está a intervenção pedagógica dele? Aonde está o estímulo-resposta? Aonde que está, digamos assim, a preparação de aula? O professor que a gente mais gostava não era o bom professor, né? A gente gostava era da bola, não era exatamente do professor. O professor dava a oportunidade de jogar a bola. Porque, na realidade, o professor tem que levar para a escola, por isso tem que fazer o planejamento de aula, uma sequência que, se é para ajudar o raciocínio lógico, se é para ajudar a concentração, se é para ajudar a memória, ou seja, se é para desenvolver habilidades no aluno, nas outras matérias, eu tenho até que ter uma certa interação com os meus colegas lá de escola. Às vezes a gente vê o professor de xadrez na escola que nem conversa direito com os outros, né? Ele fica ali, né, todo na dele. Por exemplo, você tem que descobrir o que o professor de matemática está passando e buscar recursos dentro da sua aula de xadrez para fazer um probleminha de matemática, por exemplo, e levar alguma coisa sobre xadrez para ele, alguma coisa de história, você pode passar para o professor de história, o professor de história pode passar para você, tem que ter essa interação. É a interdisciplinaridade que é importante em escola. Isso a gente vê muito pouco. Então, um profissional mais completo, ele consegue realmente fazer um trabalho muito bom em xadrez. Ele interage com as outras áreas, ele busca recursos, né, para se desenvolver. Então, a didática, eu penso que ela é muito preparo. Quem está preparado vai ter uma didática legal. Agora, tem coisas difíceis. Esse trabalho que eu falei para vocês lá do SESC, nossa senhora, né? Porque você pega as escolas mais difíceis da cidade, você pega as salas mais difíceis e os alunos mais difíceis, que é um trabalho assim de pessoas em risco social, né, que está com muita dificuldade ali na escola, para o xadrez exatamente ser útil a essas pessoas, né? Aí é mais difícil. Você entra, às vezes, numa escola particular, né? Você chega, eu já dei aula em escola particular que tinha, quando a gente passava filme de xadrez, passava como se fosse um cinema. Tinha pessoas responsáveis por aquele setor lá que simplesmente descia um telão enorme, né? Onde o pessoal ia assistir até filmes lá com óculos 3D e tal. Isso aí em escola que mal tinha um quadro ali, né? Mal tinha giz para você passar as coisas. Então depende muito da escola que vai facilitar ou dificultar o seu trabalho. Mas quando tem planejamento é mais fácil. Motivação do aluno, né? Muitas vezes eu converso com professores e falo, não, meus alunos são desmotivados, né? Tá difícil trabalhar, tá muito difícil mesmo trabalhar na escola. Os profissionais são mal remunerados, geralmente os alunos não respeitam, né? Um pouco difícil mesmo, né? A Simone está falando ali, superação, né? Deixa eu só ver aqui. As minhas turmas do contraturno, Simone dizendo, são muito heterogêneas, isso que exige planejamento distinto para um único encontro. É trabalhoso, mas é a única forma de tirar o caminho da autossuperação. Exatamente. Né? Não é mesmo? Exato. Seria muito legal se a gente trabalhasse com turmas homogêneas. Tivesse todo mundo no nível intelectual, todo mundo partisse do zero do xadrez, ou que todo mundo tivesse lá 1.500 pontos de rate, ou 2.000 de rate, porque você teria um padrão, mas tem menino que nunca viu xadrez, tem menino que o pai e a mãe estão errado, tem menino que veio de outra escola, tem menino que já entrou aí na internet, já jogou torneio, já sabe jogar xadrez, então é muito variado. E teve escolas que eu precisei dividir a turma, pelo menos um período, né? Naquela turma, às vezes, tinha até alunos lá competitivos, então, alunos mais avançados, né?
eles ficavam jogando e eu pegava aqueles que estavam, dividia, se era 50 minutos, 25 minutos, uma parte jogava e eu trabalhava teoria com a outra parte, que estava um pouquinho mais atrasada. E depois invertia, porque aí eu levava um conhecimento um pouco diferente, até, digamos, as turmas chegarem mais próximas às outras, quando existia um desnível muito grande. Ou então, esse pessoal que às vezes estava com mais dificuldade, eu colocava em outro horário, né? Quando era xadrez, digamos assim, na grade. Quando é xadrez fora da grade, às vezes você monta, por exemplo, eu já tive horários assim, da 1 às 5, prestando serviço numa escola, beleza. Então, a ideia seria, da 1 às 2 você tem um público, das 2 às 3 outro público e tal, mas tinha criança que poderia fazer só 1 hora, ele era iniciante, e o outro poderia fazer só 1 hora, mas ele já era mais avançado. Como que eu falava para ele, você não pode fazer esse horário? Então, a gente tem que tentar mesclar, tem que tentar, você leva livro, você leva um material um pouco diferente, quando a turma é pequena, é mais fácil você trabalhar com isso, né? Porque o ideal são turmas mais de nível igual, né? Quando der, tem como você falar sobre aquele curso VIP offline? É o Jefferson perguntando. Nessa outra palestra, sem pressa. Ah, tá. É o seguinte, Jefferson, a gente tem aqui no curso de xadrez online, cursos online e cursos offline. São todos cursos individuais. Então, por exemplo, quando você contrata, tem curso para jogador, instrutor e treinador. Então, você contrata um curso offline, é um material de apoio. Então, são 20 aulas, são 30 exercícios em cada aula, mais 3 textos para cada aula, então são 60 textos e mais 600 exercícios. Que é um material que você já vai trabalhar em sala de aula. E o contato é por e-mail. Né? Hoje tem outros meios também. Né? O material é enviado por e-mail, mas você pode fazer contato aqui pelo WhatsApp, pode fazer contato pelo Skype, contato mais rápido, né? Ou seja, para tirar dúvida. Mas o curso se desenvolve por e-mail. E você tem os cursos online. Os cursos online também para jogador, instrutor e treinador. Esses, porque jogador eu sou mestre nacional. Instrutor, eu sou instrutor nacional. E treinador nacional. Então, esses 3 é que eu, digamos, trabalho já há mais tempo, né? Eu tenho como foco esses 3 segmentos. Já a arbitragem, eu sou um árbitro nacional. Agora, dia 1º, 2 e 8, eu vou fazer o último torneio que eu preciso como árbitro principal, um torneio fechado para ter todos os requisitos para pedir o árbitro FIDE, né? Que é o penúltimo degrau, depois tem o árbitro nacional. Claro que tem escalas também dentro lá, né? A, B, C, D, quando chegar árbitro nacional. Mas, assim, não é algo que eu milito, né? Eu não tenho uma carreira de árbitro, então nós não temos cursos para árbitros. Mas esses 3 segmentos que eu trabalho, tenho titulação, é o material que nós temos. Então, esse material online já é um material onde você tem o professor trabalhando cada tópico daquele, cada aula online com você durante 1 hora. Então, é um material de apoio, mas o professor, no caso eu, 1 hora online para cada aula, ou seja, são 20 horas de contato online com o horário pré-agendado. Se agendar, eu quero terça-feira, 21 horas, eu quero que as aulas são do meio-dia até as 23, segunda a sexta. Eu quero, sei lá, quarta-feira, 2 da tarde. E aí você desenvolve ali. Então, essa é a diferença dos cursos online e offline. Está na seção cursos. Você entra na loja, do curso de xadrez online, está na seção cursos. Aí, acho que é a última pergunta. A Helena, né? A Helena, acho que tem uma pergunta aqui também. Beleza. Eu acho que ela está digitando porque... Ah, não, tem mais alguma coisa embaixo. Fico feliz em saber que eu trabalhava bem no meu projeto de xadrez na praça. Pena que por problemas políticos ele deu uma parada, mas estou... Legal. Helena, a questão do xadrez, quando tem, por exemplo, apoio, né, de prefeitura, o projeto nosso, por exemplo, durou 14 anos. Né? Depois ele ainda existe, mas são escolas particulares, né? Ou seja, é um projeto um pouco mais restrito. Tem época que você vai fazer um trabalho melhor e tem época que vai ser um trabalho, digamos, assim, mais modesto. Às vezes, em período tem que ser até voluntário
porque você não tem, né, apoio, pelo menos daquela gestão, em relação ao seu projeto. É assim mesmo, né? Isso é sempre bom. A Simone precisa retirar agora. Beleza, Simone, valeu. A Helena, seria interessante termos um curso para usar o xadrez de arbitragem. Mas temos, né? A CPX, por exemplo, tem vários cursos de arbitragem, a área que eu acho mais consolidada hoje, né? Você tem todo o planejamento do árbitro, desde os cursos, já estão, você já tem aquele conteúdo, você tem arte auxiliar, depois regional, nacional, que é o nível que eu estou agora, depois você parte para uma carreira internacional, de arte feed, de arte internacional, você tem todo um período entre uma titulação e outra, você tem um número de torneios, já está muito bem regulamentado. Eu acho que hoje o que funciona melhor em termos desses nichos que a gente trabalha é a arbitragem. A arbitragem eu acho que está muito bem consolidado. Os cursos, né, as séries, a arbitragem brasileira é muito boa. Parabéns, Paulo Adalberto. Legal, Adalberto, maravilha. Estamos tentando passar conhecimento aqui para frente, né? Bacana. O Carlos, professor, todo esse trabalho. Esse trabalho, bom, online, a gente, aqui, assim, o Clube de Xadrez é uma empresa. A gente tem trabalhos que são remunerados, né? Tem outros que não, por exemplo. De vez em quando nós temos palestras, a gente tem o próprio site, por exemplo, que eu tenho 2 funcionários que eu pago eles só para colocar matéria no ar. E isso não rende diretamente, né? Ou seja, são organizadores, são árbitros que mandam para a gente torneios, tem atualização, tem foto, tem que também replicar isso em redes sociais, onde nós estamos já, tem mais de 15 mil, para 16 mil artigos em 15 anos, ou seja, isso é um trabalho, né, de popularização, de oportunizar, né, se as pessoas lerem artigos, verem torneios sem cobrar absolutamente nada. E tem os cursos, tem videoaulas, tem outras coisas que nós cobramos, né, para uma questão de sobrevivência mesmo, né. O trabalho que a gente faz aos sábados aqui, que é um trabalho presencial, comunitário também, que não se cobra nada. O Swiss Perfect é um programa que a gente não tem usado muito mais, né, Helena? Porque hoje tem o Swiss Manager, que é mais completo, já dá para você publicar online. Para a gente encerrar a palestra, então, motivação do aluno, eu sempre trabalhei com ranking, ou seja, muitas vezes, né, fiz ele por pontos ou por desafios, por pontos ele é mais completo, né, como a FIDE adota, por exemplo, e me ajudou muito, né, porque eu colocava toda vez que tinha as disputas, eu colocava lá fora, né, onde o pessoal circulava pela escola, colocava internet também, os rankings. Torneios internos no primeiro e segundo semestre ajudam muito. Geralmente as 4 últimas aulas, 4 últimas semanas do primeiro semestre, segundo semestre, eram torneios, né, porque eu ia desenvolvendo a teoria, depois fazia os torneios. Campeonatos fora do ambiente escolar, né, em nível municipal, regional, estadual, e MECs entre escolas por equipes. Então, isso aí é uma parte que a gente motiva bem o aluno. Atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, resolução de exercícios táticos, testes com questões objetivos e subjetivos, lance do mestre, filmes, xadrez humanos e teatro. E bibliografia utilizada, né? São vários livros, mas hoje é muito fácil, vocês digitam aí no Google, por exemplo, né? Xadrez, livro de xadrez, tem um monte de livros aí, né? É bom adotar um livro. Sempre que eu trabalhei em escola, eu adotei um livro e tem algumas informações sobre o autor ali. Nossa, eu já fui novinho, bonitão assim. Gente, essa foto deve ser muito antiga. Estou muito novinho e magrinho. Olha a bochechinha de hoje e essa aí que vocês estão vendo na foto, né? Nem tinha barriga negativa, né? E hoje já está bem mais gordinho, já estou próximo aos 42. Essa foto aí deve ser próximo aos 30. Bom, brincadeiras à parte, agradeço demais, né, por vocês ficarem aqui, né, de castigo, digamos assim, até quase 10 horas, nós extrapolamos muito tempo, passamos aí cerca de meia hora, né, porque começamos em ponto hoje às 8 horas, e aí agradeço demais essa troca de experiência, porque a gente fala palestra, mas na realidade é um bate-papo, né? Se vocês observarem ali, vocês digitam,
eu olho, né, comento com vocês e tal, é mais uma troca de experiências, né? Digamos assim, boa parte de vocês aí eu tenho um pouco mais de experiência que vocês, porque trabalho há muito tempo com xadrez, né? Digamos, em vários segmentos, em várias esferas. Mas assim, a gente está sempre aprendendo e é exatamente uma troca de experiências. Então, agradeço demais, né, por vocês estarem aqui online ouvindo. Hoje, com as inscrições que chegaram, a gente já está beirando 100 pessoas que se inscreveram para essa semana. Então, tem áreas que a gente vai ter a sala mais cheia, tem áreas que vai estar mais vazia, mas muitas pessoas, como acontece com outros cursos também, como a gente manda o vídeo, elas não ficam online, elas não assistem online, elas recebem o vídeo depois e elas vão assistir offline, né? Então, é possível inscrever até 250, mas na sala só 101, né? Até 101, ou seja, 100 pessoas online, mais um, né, que seria, no caso, do palestrante. Então, nós estamos beirando 100 já pessoas que se inscreveram, que a gente manda o vídeo depois. Agradeço demais, né? Eu tenho agora mais uma aula às 10 horas. E até amanhã, Luiz, quando amanhã nós vamos falar sobre xadrez para treinador, né? Que é muito parecido à primeira palestra, só que invertendo o lado, né? O xadrez para treinador é o xadrez para jogador, né? Que aí já é mais competitivo, só que a gente inverte o lado, ou seja, o lado do treinador. Passa mais as questões psicológicas, questões didáticas também, né? Valeu demais. O José também está se despedindo. Obrigado aí pela troca de experiência. Deixa eu ver se algum mais tem comentários, senão nós vamos encerrar. E amanhã nós estamos aqui de novo. Vocês viram que eu estou abrindo a sala um pouquinho mais cedo, 15 minutos antes, né, para ver se está tudo ok com o equipamento. E às 20 horas a gente começa a falar, né? Ah, seu moço, já descobriu o aniversário, né, Carlos? Muito bem, dia 6 de agosto, seu moço. Vou estar em Lavras semana que vem, né? Mas eu chego em tempo. Lavras é onde eu desenvolvo trabalho com o SESC. E aí eu dou aula lá até 5h30, gasto mais 4 horas de viagem, eu movimento aqui com a minha família para pelo menos comer uma pizza aqui, mas sempre chegam muitas mensagens também, né, pela internet, pessoal que a gente tem contato, né, a fanpage, tem muita gente do Clube Xadrez Online também, a minha página pessoal está perto ali, umas 5.000 pessoas, chega muita mensagem, tem muito contato aí do xadrez, especialmente, né, e fora dele também. É isso aí. Você também é de agosto? É do dia 6, não? Eles falam que quem é de agosto é o mês do cachorro doido, né? Quem é bravo, né? Que eu sou leonino, mas eu sou mansinho, tá? Beleza, Helena? Que bom que você está com a gente, tá? Prestigia mais aí. Nós temos mais 3 palestras. Valeu, Jefferson. Obrigado. Vacir, abração. Vacir, eu sou fã dele. Eu, como falei que sou fã da Simone, o trabalho extraordinário que ela faz, né, que eu conheço, né, pelas fotos, vejo sempre as postagens. E Vacir, há muito tempo a gente anuncia aqui, ele já foi aluno, como a Simone também, dos nossos cursos, e a gente sempre publica, né, as atividades que ele faz. Parabéns, né, Vacir, pelo grande trabalho que você faz ali pelo nosso xadrez. 27 de março. Eita, cara, já foi. Dia 27, dia 26 tem que mandar uma fotinha legal pra gente, porque tem a sessão aniversariante. Aí no dia 27 a gente coloca, né? Tem bolo, exatamente, tem bolo. Ainda que seja um bolo virtual, Helena. Até amanhã, Carlos. Abraço, obrigado. Ah, beleza, não, mas você sabe, a gente já trocou muitas ideias, você sabe que eu sou seu fã, você faz um trabalho muito bom aí. Espelho, inclusive, acho que especialmente essa ideia, né, de divulgar as atividades, que eu sempre falo com os professores, olha, divulgue o seu trabalho, que mesmo nunca recebi nada por isso, mas nós temos uma coluna de jornal, no principal jornal da região, a Exatos foi 93 que eu comecei, em abril de 93. Então, nós já passamos aí de 22 anos. Todo fim de semana, nós temos a coluna de xadrez, divulgando exatamente o trabalho, tem que divulgar.
Um aluno vai, joga um torneio, a gente coloca que ele está indo, depois ele vem, traz o resultado, a gente bota foto e tal. É uma coluna que fica do lado da coluna de Fórmula 1. Mas tem 22 anos, eu trabalho também voluntário em prol do desenvolvimento do xadrez, né? Chama Jornal do Sudoeste. Ele está online também, quem quiser pesquisar, Jornal do Sudoeste São Sebastião do Paraíso. É uma coluna que está há 22 anos no ar. No ar, assim, é jornal impresso, né? Mas tem ele online também. Abração, gente, já vou fechar a sala. Até amanhã, obrigado, valeu. Até mais, tchauzinho.